Bem-vindos a mais um vídeo, mais um Thomas Hardy aqui para comentarmos no canal. Eu li ano passado Judas o Obscuro e foi uma das minhas melhores leituras do ano, por isso que eu coloquei para o mês de novembro aqui do canal, na minha lista de 6 livros para o segundo semestre, Tess de D'Urbervilles. Na verdade se fala Tess dos D'Urbervilles, mas eu não vou conseguir falar direito dessa forma, então fica aí a informação de que eu li Tess, enfim, chamaremos de Tess. E esse livro aqui é um dos grandes romances do Thomas Hardy também foi um dos últimos livros que ele publicou junto com Judas. Judas foi o último e depois da recepção que aquele livro teve, ele desistiu de escrever romances. Então imaginem o que Thomas Hardy fez com a sociedade vitoriana de sua época, mas basicamente ele é um escritor da decadência vitoriana. Então tanto ele quanto o Oscar Wilde, por exemplo, são escritores que demonstram a decadência do período vitoriano, esse período cheio de moralidade, cheio de puritanismo, digamos assim. Então, em tese, a gente pode esperar um monte de desgraceira, assim como em todas as obras de Thomas Hardy. Já fica esse aviso, assim, nunca leiam livros de Thomas Hardy esperando um final feliz, esperando, assim, mil maravilhas, porque geralmente é o contrário que acontece. Bom, eu sempre ouvi falar sobre a história da Tess como uma menina que acaba descobrindo que tem um parentesco aí com uma família nobre da Inglaterra vitoriana e ela vai tentar algum contato com essa família e acaba que essa família leva ela pro buraco. Basicamente, esse é o começo do livro. Então, tem muito mais coisa que acontece aqui nesse enredo e eu acho que a grande tragédia de Tess é conhecer Angel Clare, que é outro personagem que vai aparecer aqui no meio do livro. Mas vamos lá, vamos estruturar então essa ideia aqui do enredo. Como eu falei no começo, então, o pai da Tess, que é um cara bêbado, um cara que pouco trabalha, que tem uma penca de filhos e não trabalha o suficiente para cuidar deles, enfim, ele tá passando ali por um reverendo da região e o reverendo vai chamar ele de Sir John. E aí ele começa a se perguntar por que você tá me chamando de Sir, né? Porque eu sou aqui um cara do interior da Inglaterra que tem aí umas poucas terras para cultivar e que não consigo ganhar dinheiro nenhum com isso. Aí ele explica, né? Esse reverendo explica para ele que estudou as árvores genealógicas ali da região e descobriu que ele é um descendente, então, dos D'Urbervilles. Ele sempre era chamado de John D'Urberfield, então teve essa alteração aí no nome, e na verdade ele é dessa linhagem nobre de grandes famílias aristocratas da era pré-vitoriana. E aí esse John, que já era um cara extremamente arrogante, como eu falei, estava sempre bebendo e não ligava direito para a família dele, é um pai horroroso, ele se acha assim, meu Deus do céu, por que eu estou aqui sendo pobre e miserável se eu sou de uma linhagem nobre? Ele lembra que tinha uns talheres em casa com um monograma entalhado ali, que ele vê então que era dessa família nobre. E ele tem uma filha mais velha, que é a Tess. A Tess é a primeira de vários outros filhos, várias crianças que ela ajuda a cuidar e tudo mais. E a Tess é uma menina muito inocente, assim. Ela tem seus 16 anos, aparentemente, mas ela é bem inocente e ela quer ajudar muitos pais. E logo no começo do livro, cara, só que esse livro é todo muito revoltante, então em alguns momentos eu vou ficar muito revoltada contando de novo essa história pra vocês, mas enfim. Já no começo do livro, o pai volta bêbado pra casa e ele precisava acordar, tipo, 2, 3 horas depois pra levar determinada mercadoria ali pra vender. E como ele chega bêbado, ele não leva, a Tess tem que acordar, tipo, 2 horas da manhã e ela leva, então, com o seu cavalo e tal, com a sua charrete, digamos assim. E ela acaba dormindo no meio do caminho, justamente porque, tipo, ela é uma menina de 16 anos que foi acordada às 2 da manhã para fazer o trabalho do pai, e o cavalo acaba se machucando, eles passam ali por meio que um acidente de cavalos, e o cavalo se machuca e acaba morrendo. Isso vai deixar a Tess extremamente culpada, ela vai achar que a desgraça da família é culpa dela, sendo que, obviamente, é culpa da família dela, que é uma família horrorosa e que não dá o mínimo, assim, pros filhos e tudo mais. E por conta desse episódio é que os pais da Tess vão conseguir convencê-la de que ela precisa ir para casa, então, desses D'Urbervilles, que são essa família rica, que aparentemente são os únicos que sobraram dessa linhagem e que moram um pouco afastados. Ela não queria ir, ela preferia ficar com a sua dignidade, e o livro inteiro a gente vê essa tentativa da Tess de manter a sua dignidade, e ela não consegue,
pelo destino e pelas coisas que vão acontecendo e também pelas suas escolhas. Isso já é um tema muito recorrente em Thomas Hardy. É normal a gente ver assim que o destino vai levando os personagens para a desgraça, para a tragédia, mas ao mesmo tempo é como se eles não lutassem totalmente contra aquilo. É como se eles ainda tivessem as piores decisões possíveis e que ajudam eles a levar ao buraco, assim. Aí, ok, ela vai então pra essa casa, vai pedir ajuda, como se ela estivesse pedindo esmola, assim, um negócio bem deprimente mesmo. E lá ela vai descobrir que a senhora ali daquela casa, ela ficou cega e ela é cuidada, assim, por um filho, que é o Alec. E o Alec coloca os olhos na Tess e vê aquela menina de 16 anos despontando, e ela é muito bonita, ela tem um magnetismo nela, assim, que parece que os homens não conseguem tirar os olhos dela e tudo mais. Ela tem uma sensualidade que ela não tem ciência total daquilo, sabe? Ela não se aproveita disso, basicamente as pessoas se aproveitam dela por conta disso. E aí o Alec vai ficar bem impressionado com ela e tal, vai oferecer uma ajuda para ela, oferecer até um emprego ali depois. Só que o Alec, obviamente, está com segundas intenções. E na verdade, eles nem são familiares de verdade, porque a Tess, sim, ela tem essa descendência dos D'Urbervilles, mas essa família do Alec meio que pegou emprestado o sobrenome, comprou um título do sobrenome para ter algum prestígio, mas na verdade eles nem têm esse sobrenome. Então, enfim, é uma sucessão de coisas que o destino faz e ao mesmo tempo a escolha dos personagens, né? Porque afinal a Tess ela não queria fazer aquilo e ela foi obrigada pelos pais. Aí, bom, a Tess consegue um trabalho ali e os pais ficam mega felizes e é como se os pais estivessem levando a Tess para o covil dos lobos, assim, porque eles conduzem ela para essa situação em que ela vai se encontrar e o Alec vai se aproveitar dela em algum momento. Tem, assim, uns momentos bem com tensão sexual mesmo entre os personagens, assim. O Hardy, ele consegue descrever isso muito bem, sem nada explícito, e só que não é uma tensão boa, né? É uma tensão que deixa a gente extremamente desconfortável, porque vê que a Tess não está feliz com aquela situação. E em determinado momento, então, ela é abusada por ele. Por conta disso, ela vai fugir ali daquela fazenda, vai voltar para casa, prefere ficar pobre e miserável mesmo, do que viver naquela situação ali. Só que em Thomas Hardy tem muitas coincidências, muitas coisas óbvias de enredo assim que acontecem, e a gente fica sentindo assim, meu Deus, eu já sei o que vai acontecer, sabe? Nessa hora que eu terminei esse capítulo, eu pensei, pronto, ela vai engravidar. E é exatamente isso que acontece. Então ela engravidou do Alec, ela vai tentar deixar isso sem as pessoas saberem o máximo possível, né? Mas, enfim, as pessoas veem aquela criança, sabem que não é uma criança legítima, ela não é casada, etc., menor de idade ainda, então fica todo aquele burburinho da vizinhança e ela tem que viver com aquilo. Só que a criança, ela está num ambiente que ela não consegue nem se desenvolver direito, porque já é uma casa cheia de filhos e que os filhos não são tão bem tratados assim, justamente porque, né, os pais não trabalham o suficiente, não trazem comida o suficiente. Então essa criança vai acabar falecendo. Só que antes de falecer, essa criança, justamente por ser esse fruto do abuso e algo que mancha a família, ela não tinha sido batizada. E o padre até vai ali naquela casa, o padre, enfim, o reverendo anglicano, né? Vai até aquela casa ali para tentar batizar a criança e o pai da Tess não deixa, sério. O pai da Tess é um personagem tão horrível, meu Deus, como eu odiei esse homem. E não deixou batizar a criança, porque todo mundo ia ficar sabendo dessa mancha, que preferia que morresse mesmo de uma vez e ninguém soubesse mais sobre ela. E a Tess vai tentar meio que fazer um batismo sem os aspectos teológicos ali, né? Ela batiza em casa mesmo, ela chama todos os irmãos, assim, acorda todos os irmãos para que eles fiquem com velas ao redor e rezem com ela, e ela batiza essa criança. Então a Tess ela vai passar muito por a culpa, né? Pela culpa cristã. Então é como se ela estivesse sempre se autoflagelando e ela acha que ela é uma grande pecadora por ter sido abusada. Ela não coloca a culpa totalmente no Alec, sabe? Ela coloca a culpa nela também. E ela se sente essa pária por ter sofrido esse abuso. A descrição do abuso, assim, é um negócio fenomenal, porque o Hardy, ele consegue deixar tudo às claras sem deixar as claras, sem deixar explícito, sem deixar óbvio. Mas a forma com que ele narra é fenomenal, assim. Ele é um ótimo narrador de histórias. Eu acho o Hardy, assim, incrível na hora de
juntar as peças, assim, e fazer uma boa história. A escuridão e o silêncio eram senhores do mundo ao redor. Sobre eles erguiam-se os primitivos teixos e carvalhos do The Chase, sobre os quais pousavam mansos pássaros em seu último cochilo. E, ao redor, saltitantes coelhos e lebres moviam-se discretamente. Porém, alguns podem dizer, onde estava o anjo da guarda de Tess? Onde estava a providência da sua simples fé? Talvez, como aquele outro deus do qual falou o irônico Tisbita, estava conversando ou caçando, ou em uma jornada, ou estava dormindo e não devia ser acordado. Porque aquilo sob tão belo tecido feminino, delicado como a seda, e praticamente tão puro quanto a neve até então, deveria ser violada por tão bruto desenho como aquele que estava destinado a receber? Porque o bruto apropria-se do mais fino, o homem errado da mulher, a mulher errada do homem. Milhares de anos de filosofia analítica falharam em explicá-lo para nosso senso de ordem. Talvez seja possível admitir a vingança implícita na presente catástrofe. Sem dúvida, alguns entre os antepassados masculinos de Tess, folgando após algum combate, dispensaram a medida igual, de forma ainda mais impiedosa, a jovens camponesas de seu tempo. Porém, ainda que visitar os pecados dos pais sobre os filhos possa ser moralmente bom para divindades, tal medida é desprezada pela natureza humana comum e, portanto, não oferece consolo. Então, a crítica do Hardy é muito certeira, assim, ele critica muito bem essa sociedade puritana, né, que coloca a Tess também nessa situação de ser mal vista, sendo que ela foi abusada, né, foi simplesmente isso que aconteceu com ela, ela não deu causa alguma para o que aconteceu com ela. Então a criança vai morrer e ela vai ser motivo ainda de burburinho, porque ela vai enterrar numa vala comum ali que ela mesma faz, nos arredores assim da igreja, ela vai tentar dar alguma dignidade para a morte daquela criança, e tudo isso faz ela ficar muito mal falada ali naquela região. Então ela decide sair e trabalhar em alguma outra fazenda, em algum lugar ali dessa Inglaterra rural, em que as pessoas não conheçam ela, né? Em que ela possa fazer uma nova vida. Aí ela vai para uma fazenda de leite, então ela ordenha vacas por muito tempo ali, ela até tem uma vida melhor nesse aspecto. E as descrições do Hardy, quando a vida da Tess está boa, né, está em boas condições, é bem idílica mesmo, tem bastante desse bucólico relacionado ao rural. Eu acho que esse é um motivo também para eu gostar mais de Judas o Obscuro, porque eu gosto mais da urbanidade, assim, do ambiente, né? Aqui a gente tem um ambiente bem rural mesmo, então é colocado essas descrições da natureza, e a natureza meio que refletindo o que tem dentro da Tess. E ela vai trabalhar, então, nessa fazenda, ela começa a ter uma vida um pouquinho melhor. E aí entra na vida dela o maldito Angel Clare. Angel Clare, basicamente, é um filho de um reverendo também anglicano, que é super religioso. Todos os filhos foram estudar para ser a mesma coisa que o pai e tal. Só que o Angel, ele é um progressista, assim. Ele não acredita na moralidade cristã. E, na verdade, ele faz aquilo que muitos intelectuais do século XX fizeram. Ele queria aplicar a moralidade cristã sem o cristianismo. Então, ele queria as regras, né? A moral, efetivamente, mas sem acreditar em Deus, sem acreditar em pecado, sem acreditar em nada disso. E ele acaba se tornando um cara muito vazio por conta disso. É uma coisa óbvia, né, que acontece aí nesses pensadores. Só que o grande problema do Angel Clare é que ele é aquilo que nós hoje chamamos de esquerdomacho. Para praticar aqui um belo do anacronismo, para explicar para vocês o belo progressista que o Angel Clare é, porque ele é o perfeito progressista. É o progressista que faz tudo o contrário do que ele diz, do que ele idealiza e do que ele acredita que ele mesmo é, né? Então, assim, o Angel Clare, ele vai se apaixonar pela Tess, a Tess vai se apaixonar por ele, eles vão ter ali um romance bonito e até meio meloso demais, uma coisa que eu não esperava no Hard, porque essa parte é toda bem melosa, as conversas dos dois e tal. E ele é, assim, super filosófico e ela é uma menina camponesa que estudou pouco, estudou, mas não é nada intelectual, não sabe dessas coisas. Então ela vai absorvendo todas essas ideias dele e vai repetir como um papagaio depois. E aí os dois vão decidir se casar. Durante todo esse tempo, a Tess fica tentando contar para ele o que fez no passado, o que aconteceu no passado, só que sempre dá errado, é aquela coisa assim de romance, né, que eles não conseguem falar sobre o passado, porque eles estão vivendo aquela paixão idealizada e tudo mais, bem platônica até. Enfim, eles se casam
E na noite de núpcias, eles vão para uma determinada casa, um pouco mais afastada e tal, eles saem, enfim, dessa fazenda, e o Angel também era apaixonite de todas as meninas ali da região, da fazenda e tal, e a Tess consegue, enfim, né, casar com ele. Nessa noite de núpcias, os dois sentam, assim, para jantar, tomar um vinho e jantar e tal, primeiro jantar de casados. E o Angel vai dizer que tem uma coisa para contar para ela, e a Tess também tem uma coisa para contar para ele, e então o Angel vai contar primeiro para depois ela ficar um pouco mais confortável para contar. E o Angel conta que ele não é mais puro, ele já perdeu também a virgindade dele, porque ele já ficou com uma prostituta um tempo passado, quando, enfim, ele queria se provar homem de alguma forma, uma coisa assim. Ele vai explicando isso para ela e pede perdão e diz que não conseguiu contar isso para ela antes, porque achava que ia perder ela e tal, toda essa questão da culpa, ele se sente triste por tudo isso e pede perdão a ela. E aí a Tess fala assim: nossa, que bom que você me contou isso, porque eu também tenho um pecado do passado que eu preciso compartilhar contigo. E é praticamente a mesma coisa, então a gente vai poder meio que equilibrar as culpas, assim. Ela fica super tranquila naquele momento e conta pra ele que ela teve um filho abusada pelo Alec. E a reação dele é simplesmente a coisa mais irritante que você vai ler, entendeu? É um negócio assim absurdo. Ele trata ela como se ela fosse uma meretriz, para não usar uma palavra pior, né? E vai dizer que perdeu toda a pureza que tinha em volta dela, toda a paixão que tinha ao redor dela, assim, essa coisa de ser uma menina pura e que ele se apaixonou por aquilo, que ele se apaixonou por uma versão idealizada dela, que ela é uma outra mulher no corpo daquela a quem ele se apaixonou. Enfim, a reação dele é um negócio ridículo, assim. Porque ele literalmente acaba de falar para ela que fez a mesma coisa, só que consensualmente. Ele quis fazer aquilo. E quando ele ouve o abuso que ela sofreu, ele nega ela. É assim uma coisa revoltante, uma coisa irritante, sabe? De contar, porque é um negócio absurdo. E o Hard aqui, ele teve uma sacada muito inteligente, porque a gente tá falando de um livro do século XIX, do final do século XIX, né, da era vitoriana decadente, em que ele coloca um cara que era para ser todo progressista, um cara que aceitaria essas mudanças, mas ele não aceita porcaria nenhuma. Ele tem a mesma reação que, sei lá, um pastor puritano teria com ela, entendeu? Como se a culpa fosse dela também. Isso vai gerar um rompimento do relacionamento dos dois. A Tess acaba que vai tentar trabalhar em outras fazendas, vai tentar achar emprego novamente, vai voltar a ser uma renegada, né? E o Angel Clare, por uma questão totalmente aleatória que o Hard coloca aqui, ele vai parar no Brasil. E ele vai parar no Paraná, na verdade, porque existia toda uma coisa que o governo brasileiro fazia propaganda para que os ingleses viessem cultivar as terras ali do Paraná. Inclusive, foi por isso que Londrina se chama Londrina, porque veio uma empresa de Londres. Então fica aí a curiosidade para vocês. Mas enfim, ele vem para o Paraná, ele vai tentar criar uma nova vida aqui. E ele tem o luxo de vir ao Brasil sozinho, de fazer uma nova vida para talvez perdoar o que ela fez e trazer ela também depois. Então, assim, o Alecrim Dourado tem que superar uma coisa que nem foi ele que sofreu, entendeu? É um negócio bizarro, dá muita raiva desse personagem. Enfim, a partir daí eu não vou contar mais o enredo, porque aí teriam uns spoilers aqui de umas desgraças que vão acontecer, e o final é muito doido, assim, tem um plot aqui no final, que, como eu já falei, né, o Hard, ele é muito bom em fazer isso. E eu tenho a impressão de que o Hard é a versão dark do Charles Dickens, sabe? Porque o Dickens, ele tem todas essas coincidências e os plots óbvios, assim, que talvez quem lê, sei lá, muito romance policial já identifique o que vai acontecer, só que de uma forma fofinha, e as coisas sempre dão certo no final, e é tudo muito bom em Dickens. E em Hard você sempre pode esperar que vai ser uma desgraça e que vai acontecer, assim, uma tragédia grega. Inclusive, no final tem uma referência a uma tragédia grega. Então, eu não vou contar o que vai acontecer, mas como eu falei, não esperem nada de bom quando vocês vão ler Thomas Hardy. Não esperem mil maravilhas e o final como flores, porque não vai ser. Mas assim, é um final que me surpreendeu bastante. Eu achei muito simbólico também, e as coisas em Hardy são sempre muito simbólicas, e as descrições também. Então, como eu falei, tudo costuma ir para esse caminho do destino e das escolhas, né? Então a gente tem aqui a Tess, que é uma personagem muito pura, muito inocente, e que ela vai decaindo a partir da vida
a partir das pessoas que vão entrando no caminho dela e também de algumas escolhas que ela faz, né? Porque o Angel é um cara, assim, que ela personifica um deus, praticamente, pra ela. Então, ela diz amém a tudo que ele fala, tudo que ele faz. Então, quando ele a rejeita, ela simplesmente aceita aquilo. E tudo isso também porque o Hard, ele tem essa coisa de fazer uma crítica à religião, aos dogmas religiosos, e coloca essa coisa da culpa mesmo na Tess. É como se ela tivesse aí a vida inteira levando esse fardo de ter sido abusada e por algum motivo ela tem culpa nisso, então ela precisa sofrer as consequências da vida por ter sofrido aquele abuso. Então é um negócio bem pesado e é um negócio assim que pensar no tema na literatura ainda no século XIX é bastante inovador também, né? Então o Hard, ele tem isso de inovar na literatura e ao mesmo tempo chocar muito, porque para nós, né, enquanto leitores do século XXI, é até uma coisa normal, assim, ver isso retratado na literatura. Mas naquela época foi um escândalo falar sobre isso, né? Especialmente considerando ali toda a moral vitoriana, essa coisa de fazer uma literatura moralizante também, uma literatura que ensine as pessoas a serem boas pessoas, como é o caso mesmo do Dickens. E aqui não, aqui a gente tem um romance mostrando o pior do que pode acontecer na vida de alguém e as desgraças que uma pessoa pode sofrer. E tudo isso muito em consonância, assim, com a própria natureza, sabe? Enquanto algo destrutivo. Porque a gente tem essa coisa da Tess, que é muito inocente, que é uma pessoa pura, mas a natureza fez com que ela nascesse daquela forma meio sensual, assim. E é uma coisa que é natural dela e que ela não usa, como eu já falei, ela não usa pro mal, mas acaba atraindo o mal para ela. Então, é como se a natureza culpasse ela desde o início, jogasse uma culpa nela que ela vai ter que carregar pro resto da vida. Então eu fiquei muito triste quando eu vi que não tinha nenhum texto da Camille Paglia sobre esse livro, porque eu acho que ia dar muito pano pra manga, assim. Que ela é escritora deste livro aqui, o Personas Sexuais, em que ela fala muito sobre isso, né? Sobre a natureza destrutiva, a natureza enquanto essa ligação com o sexual e tudo mais. E aqui tem muito disso, assim. O Hard é um escritor muito pesado, ele pesa a mão nesses temas, ele pesa a mão nas tensões entre os personagens, nessa negatividade, nesse pessimismo absurdo. Então, se você não está preparado para uma leitura assim, eu não recomendo a leitura dele. Mas ele, como eu falei, é um escritor que, para mim, ele tem essa capacidade de enveredar os personagens, enveredar o enredo de um jeito que eu acho muito genial. Ele tem essa capacidade mesmo de criar quase que um thriller, assim, você não consegue largar um livro. Nas minhas duas leituras de Hard, tanto de Judas quanto aqui em Tess, eu tive essa coisa de não querer largar o livro, porque eu queria saber o que ia acontecer depois. Então eu gosto muito de escritores que conseguem fazer isso. E aqui a gente tem um ótimo exemplo de escritor que faz isso muito bem. Para finalizar, queria trazer um pouquinho aqui de Otto Maria Carpo, um crítico que eu gosto muito, e aqui ele fala um pouquinho sobre Hard e sobre Tess também, que é no volume O Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo da História da Literatura Ocidental. As histórias que Hard contou não constituem leitura agradável. Sedução, assassinato e suicídio são temas habituais. O estilo é melodramático, às vezes falsamente poético. No ambiente rústico, aqueles enredos violentos também têm algo de falsa teatralidade. O papel do acaso na vida é, conforme Hard, um dos sintomas da má construção do universo, obra de um demiurgo inferior. Então aqui é até a crítica dele a Deus, né? E ao destino inexorável que está relacionado a Deus aqui na crítica de Thomas Hardy. Hard é o grande herético do cristianismo vitoriano. É anticristão por sentimento cristão, responsabilizando a Deus pela moral hipócrita dos cristãos. Então, você vê muito isso, assim, como os personagens do Hard, eles falam de coisas e fazem outras, né? Mesmo os cristãos ou os não cristãos, como é o caso do Angel Clare. E aí ele, inclusive, vai falar aqui sobre uma frase final de Tess que vai evocar o presidente dos imortais, the president of the immortals, que é uma das últimas frases mesmo, fala a justiça fora feita e o presidente dos imortais, na frase de Ésquilo, terminara seu jogo. E aí aqui tem uma nota de rodapé nessa edição, que é a edição da Biblioteca Azul, infelizmente está esgotada, mas tem o e-book, se eu não me engano tem todas as mesmas notas e tudo mais, e fala aqui, então, sobre essa interpretação que foi dada a essa parte do livro, ao último capítulo do livro de uma forma geral, porque parece que Hard está colocando a culpa só na divindade, só no destino, enquanto que o livro todo tem essas ambiguidades também, né, de destino, de escolha,
de ambiente também, porque o ambiente em que a Tess nasceu é terrível, né? Como eu falei, os pais dela são péssimos pais, especialmente o pai dela. Então tem tudo isso, é uma reunião de fatores, né, que mostra um livro muito realista e um Thomas Hardy que escreve muito bem e com personagens, assim, extremamente odiosos ou que nos trazem muita empatia também, como é o caso da própria Tess, embora ela também cometa aí, faça as suas má escolhas. Como é o caso de escolher Angel Clare. Meu Deus, esse personagem, eu odiei tanto ele, vocês não têm noção. Acho que dá pra notar, né? Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês aqui desse livraço do Thomas Hardy. Não virou um dos preferidos, como foi o caso de Judas, mas é um livro muito bom. E se você prefere, assim, essa pegada mais bucólica, rural, mas que tem uma boa desgraceira, uma boa tragédia grega no final, recomendo muitíssimo a leitura de Tess, do Thomas Hardy. É isso, espero que tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem aí seus comentários. Lembrem-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.